Boa noite. Boa noite. Tá escutando, Maria? Sim, eu? Eu tô. Ok. Oi? Só esperar entrar mais, aí a gente começa, tá bom? Tudo bem. Se consigo conectar aqui no Note. Peraí, também que tô me batendo ainda aqui. Oi? Boa noite. Boa noite. Valdineia, Sim, tá escutando perfeitamente? sim, professor. Augusto também? Sim, professor. Beleza. Professor, Oi. as aulas práticas serão na municipalidade? As práticas? Sim. Laboratório? Sim, sim. Sim. Falaram Municipalidade. que seria na São Pedro. Eu disse, na São Pedro é mais odonto e educação física, né? Não, exatamente. Até onde eu sei, vai ser aqui. Aqui que estão os laboratórios para as nossas práticas. Não repassaram nada para a gente. Então, a priori vai ser aqui. Eu deduzi também. Oi? Deduzir também, porque São Pedro Isso. é odonto e educação Exatamente. física. Tá bom, obrigadinha. Boa noite a todos. Vamos dar início, então. A nossa aula de hoje, então hoje é a nossa segunda aula teórica. A nossa aula de hoje vai ser referente às células e tecidos do sistema imune, tá? Na aula passada, eu dei uma visão geral para vocês sobre a imunologia, né? Eu falei um pouco sobre imunidade inata, imunidade adquirida, quais são as células que compõem esses dois tipos de imunidade, dei questão de prova, né? Falei sobre a imunidade
imunidade passiva, imunidade ativa, tá? Falei sobre as características da inata, falei sobre algumas características da adquirida, o que diferencia uma da outra, né? Então, foi um apanhado geral sobre imunologia. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais específico, tá? Então, hoje eu vou falar sobre as células e tecidos do sistema imune, tá? Então, na primeira parte dessa aula, eu vou falar sobre as células que compõem a imunidade, tá? Nosso sistema imunológico. E já para a segunda parte, eu vou falar sobre os tecidos que compõem o nosso sistema imunológico. E já vai também ter uma questão de prova referente a esses tecidos, tá? Então, eu vou falar para vocês o ponto que eu vou abordar na prova. Aí eu tracei aqui alguns objetivos, 3 objetivos que eu quero alcançar com vocês nessa aula. Entender sobre a morfologia e função das células do sistema imune. Então, foi o que eu falei ainda há pouco. A primeira parte eu vou falar sobre as células, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a morfologia dessas células. Não vou entrar muito em detalhes quanto à morfologia, já que essa morfologia vocês vão ver, vocês já viram lá na histologia um pouco, vão ver também na hematologia, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a morfologia e a função dessas células. O principal ponto que eu destaco desse objetivo é relacionado à função, tá? Eu quero que vocês entendam quais são as funções dessas células, tá? Isso, para mim, é importante. Segundo objetivo, compreender sua origem hematopoética, tá? Qual a origem dessas células? Qual a origem dos nossos leucócitos? Qual a origem de um monócito? Qual a origem de um neutrófilo? Tá? Então, isso eu também vou falar aqui. E o terceiro objetivo, compreender e diferenciar órgãos linfóides primários e secundários e suas respectivas funções. Então, esse objetivo corresponde à segunda parte da aula, em que eu vou falar sobre os órgãos linfóides. Vocês vão ver que esses órgãos linfóides, eles são divididos em primários e secundários. E esses órgãos, obviamente, eles têm funções, tá? Então, eu quero que vocês também saiam primeiro sabendo quais são os primários, quais são os secundários e as suas respectivas funções. Isso também vai ser importante para mim nessa aula, tá? Estou falando muito rápido. Não. Não, professor. De boa. Então, quando eu falo em células do sistema imune, a gente tem que entender que essas células, elas vivem em trânsito, tá? Quando eu digo em trânsito, elas estão circulando, tá? Então, elas circulam, tá? E essa circulação se dá entre o sangue, a linfa e os nossos tecidos, tá? Então, a gente tem que lembrar que os nossos tecidos, uns mais do que outros, eles são vascularizados, né? Eles apresentam capilares, veias, vênulas, arteríolas, artérias, tá? Então, esses tecidos, se eles têm vasos, se eles são vascularizados, nós vamos encontrar células do sistema imune, tá? Então, essas células, algumas são fixas de alguns tecidos e outras ficam circulando. Os nossos leucócitos, eles ficam circulando no sangue, né? Então, prova que quando a gente vai fazer um hemograma, a contagem de leucócitos se dá através da coleta de uma amostra de sangue, né? Então, coleta-se uma amostra de sangue e a partir daquela amostra, a gente faz uma contagem dos nossos leucócitos, tá? Sempre lembrando, quando eu falo em leucócito, é o todo, tá? Então, entra neutrófilo, basófilo, mastócito, eosinófilo, monócito, linfócito, tá? Todas essas células formam os nossos leucócitos, tá? E nós também temos líquidos, no caso o plasma, a linfa, que fica também recirculando, fica ocorrendo uma troca, tá?
entre os nossos tecidos. Quando eu falo em células do sistema imune, a gente tem que lembrar que o sistema imune, como eu abordei na aula passada, ele é dividido em inato e adaptativo, né? São os dois grandes braços da imunidade, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Inicialmente, nós temos quem? A inata, não é isso? Foi essa informação que eu dei para vocês na aula passada. Inicialmente, a primeira barreira de contenção imunológica é a imunidade inata. A partir de então, a inata faz uma conexão e estimula a adaptativa. Tá? Então, a adaptativa depende da inata. Tá? Quais são as células do sistema imune? Tá? Nós podemos agrupar aqui em fagócitos. Tá? O próprio nome já está dizendo a função dessas células. Fagócitos são células especializadas em fazer fagocitose. Tá? Fagocitose é quando a célula ingere uma partícula, um micro-organismo. Tá? Então, ela internaliza essa partícula, internaliza esse micro-organismo. Então, isso é fagocitose. Quem são os fagócitos? Os nossos macrófagos, tá? Quando estão no tecido, chamamos de macrófagos, e no sangue nós temos os neutrófilos. Tá? Células dendríticas. Essas daqui vocês vão escutar eu falar muito durante o semestre. Tá? Gravem a função dessa célula. Tá? É simples. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. CAA é a sigla. Célula apresentadora de antígeno. Tá? Então, a célula dendrítica, como o próprio nome já está dizendo, ela vai capturar o antígeno, tá? E ela vai apresentar esse antígeno. Tá? Então, ela captura e apresenta. Ela vai apresentar para quem? Para os nossos linfócitos. Tá? Quando eu falo em linfócito, lembra, eu estou falando de imunidade adaptativa. Não é isso? Então, vejam, a dendrítica, que é lá da inata, ela estimula os nossos linfócitos. Ou seja, a célula dendrítica, ela faz a ponte, a conexão entre a inata com a adaptativa. Sacaram? Gravem. Célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno. E ainda mais, outra informação. A célula dendrítica é uma célula apresentadora de antígeno profissional. Quando eu falo em profissional, eu estou dizendo que a principal função de uma célula dendrítica é capturar o antígeno e apresentar. Apresentar para quem? Gravem essa informação. Para os nossos linfócitos. Tá? Então, as dendríticas, elas estão em quase todos os nossos tecidos. Imaginem que os nossos tecidos, eles estão sofrendo ameaças. Tá? Então, micro-organismos estão tentando entrar, por exemplo, na nossa pele. Tá? Então, a dendrítica, ela fica monitorando, então encarem a dendrítica como um segurança, tá? Um segurança de um estabelecimento. Fica monitorando ali o local. A mesma coisa a dendrítica. Ela fica monitorando ali no tecido se ocorre alguma invasão. Ela pega o quê? Faz o quê? Fagocita, tá? Então, ela captura e apresenta. Vocês vão ver ainda nessa aula qual é o local onde ocorre essa apresentação do antígeno aos linfócitos. O outro grupo de células imunes são os nossos linfócitos. Aí, quando eu falo em linfócito, vocês têm que lembrar logo de imunidade adaptativa, tá? Quando eu falo em linfócitos, pessoal, eu tenho os linfócitos naive, essa é a pronúncia, naive. O que é um linfócito naive? Aqui a tradução, virgem. Tá? Vocês também vão escutar eu falar muito em linfócito naive,
linfócito efetor, linfócito de memória, tá? Linfócito naive, pessoal, é aquele que nunca entrou em contato com um antígeno, tá? Ele é virgem. Ele nunca foi apresentado a um antígeno. Sacaram? Agora, a partir do momento em que esse linfócito é apresentado a um antígeno, ele vai se tornar o quê? Efetor. Deu para sacar a diferença? Então, naive nunca entrou em contato com o antígeno. Agora, a partir do momento em que esse linfócito é apresentado ao antígeno, ele sofre ativação e se transforma em um linfócito efetor. Tá? E nós temos o outro tipo de linfócito, que é o linfócito de memória. Lembra da aula passada que eu falei para vocês que a nossa imunidade adaptativa ela tem memória imunológica, que torna a nossa resposta mais potente e mais rápida conforme a gente vai se expondo ao antígeno? Então, basicamente, são esses os 3 tipos de linfócitos. Naive, que é o virgem, nunca entrou em contato com o antígeno. Efetor, que foi apresentado ao antígeno e ativou. E o de memória. O de memória fica ali circulando durante um tempo, tá? Esperando que a gente entre em contato novamente com o antígeno. Tá? Sendo que os efetores de memória, eles estão no sangue, tá? Eles estão no sangue circulando, tá? Então, eles ficam ali no sangue, nos nossos tecidos, circulando, monitorando, tá? Encarem, olha o que eu vou falar, encare o nosso sistema imunológico como um grande exército, tá? Formado por soldados, por generais, tá? E esses soldados, esses generais, esse grande exército, ele fica monitorando possíveis invasões, tá? A partir do momento que essa invasão ela é identificada, monta-se um contra-ataque, que é a resposta imunológica, tá? E os outros leucócitos. Deu para sacar, pessoal? Professor, boa noite. Você poderia repetir somente a parte da memória, por favor? Oi? Ouviu, professor? Não entendi. Boa noite. Boa noite. Ó, então, continuando, falando um pouco Professor? específico dos fagócitos, quando eu falo em fagócito, lembra, o próprio nome já está dizendo, é aquela célula especializada em fazer fagocitose. O que é fagocitose? É quando a célula ela ingere uma partícula, um micro-organismo. Tá? Então, um fagócito, exemplos de fagócitos, macrófagos e neutrófilos. Tá? Então, um macrófago, um neutrófilo, a principal função dessas células é fazer fagocitose. Não é somente essa a função, eu estou dizendo que é a principal. Tá? Então, um fagócito, ele identifica, tá? Então, por exemplo, ele identifica um vírus, identifica uma bactéria, ingere essa bactéria, ingere esse vírus e lá dentro da célula tenta-se o quê? Destruir esse vírus, destruir essa bactéria. Tá? Então, essa é a função de um fagócito. Então, os fagócitos, a cronologia, o passo a passo do processo do início da fagocitose até a destruição do micro-organismo é o seguinte: esses fagócitos serão recrutados para o sítio de infecção. O que é isso? De novo, eu vou fazer aqui uma comparação com um grande exército. Então, digamos uma guerra está acontecendo lá no Oriente Médio, tá? Desloca-se os exércitos para onde?
Lá para o Oriente Médio. Lá que vai ser travada a guerra, né? Imagina os fagócitos sendo o que? O nosso exército. Esses fagócitos serão recrutados para o local onde iniciou a infecção. Tá? Então, imagina que eu estou com uma amidalite, tá? Uma inflamação aqui na garganta. Então, ocorre um deslocamento, um recrutamento de fagócitos para o tecido aqui das amígdalas, tá? Próximo. Justamente para quê? Para que ocorra aquela guerra, tá? Para que seja travada aquela guerra contra a infecção. Por exemplo, uma infecção bacteriana, tá? Beleza. Quando esses fagócitos chegam até o sítio de infecção, que é o local onde iniciou a infecção, esses fagócitos terão que reconhecer. Imunologia, atentem para isso, imunologia é reconhecimento. Uma célula, para ela ativar, ainda há pouco eu falei para vocês dos linfócitos efetores, que eles são apresentados aos antígenos e a partir de então eles ficam o quê? Ativos. Então, uma célula para ativar, ela primeiro precisa reconhecer. Tá? Então, olha o passo a passo da coisa. Desloca as células para o sítio de infecção. Chegando nesse sítio de infecção, essas células irão reconhecer, tá, o micro-organismo. A partir do momento que ocorre o reconhecimento, ocorre a ativação. Tá? Uma vez que esses fagócitos reconheceram, ativaram, eles passam a ter a capacidade de fazer fagocitose. Então, eles vão ingerir esse micro-organismo. Fagocitose. Uma vez que esse micro-organismo foi ingerido, ele será destruído. Então, nada mais é do que uma guerra, não é isso? Os soldados aí nesse contexto são os fagócitos, macrófagos, neutrófilos. Imaginem essas células migrando pelos tecidos, infiltrando os tecidos. Tá? O tecido que sofreu a invasão, né? Obviamente. O tecido que está com a infecção. Tá? Então, recruta, reconhece, ativa, faz fagocitose. Uma vez que faz fagocitose, destrói o micro-organismo. E assim, os nossos fagócitos tentam o quê? Conter uma infecção. Tá? Então, é uma guerra. Às vezes, o nosso sistema imunológico ele perde. Né? A gente sabe disso. Ficou claro, pessoal? Estou falando muito rápido? Não. Ok. Então, falando especificamente de cada um, então, ó, fagócito, neutrófilo. Então, quando vocês escutarem falar em neutrófilo, lá já lembra logo, neutrófilo é um tipo de fagócito, ou seja, neutrófilo faz fagocitose. Tá? Os nossos neutrófilos, eles são conhecidos como polimorfonucleares. Poli de vários, né? Morfo de forma, morfologia, e nuclear de núcleo. Tá? Por que eles são polimorfonucleares? Porque o núcleo deles, ó, adquire várias formas. Tá? Então veja aqui que essa é a morfologia de um neutrófilo. Esse núcleo aqui parece que são 3 núcleos aqui, né? Mas na verdade é só um único núcleo. É um único núcleo. Só que ele tem essa forma aqui. Tá? Quando eu penso em neutrófilos, são os leucócitos mais abundantes no nosso sangue, nos nossos tecidos. Tá? A prova disso, peguem um hemograma de vocês. Tá? Vocês vão ver que quando tiver lá neutrófilo, vocês vão ver que eles são mais abundantes. Tá? Olhem para o valor de referência. Tá? Esses neutrófilos, eles estão no nosso sangue, tá? Eles estão circulando ali no nosso sangue. Tá? A partir do momento em que ocorre um processo inflamatório,
olha, escuta o que eu vou falar. Esses neutrófilos saem do sangue e penetram o tecido, tá? Então, quando eu penso em respostas inflamatórias, eu penso inicialmente em neutrófilos. Então, respostas inflamatórias agudas, a primeira célula que entra, a primeira célula que chega até o local da inflamação são os neutrófilos. Uma explicação para isso é porque eles são mais abundantes, tá? O diâmetro deles é de 12 a 15 micrômetros, tá? Tem um núcleo segmentado, por isso que eles são conhecidos como polimorfonucleares, várias formas de núcleo, tá? O citoplasma deles, ó, o citoplasma dele tem grânulos, tá? Então a gente vê aqui vários grânulos, tá? Dentro desses grânulos, nós temos essas enzimas, tá? Que em outro momento eu vou falar a função dessas enzimas. Tá? Então, novamente, neutrófilo faz fagocitose, tem um núcleo segmentado, citoplasma cheio de grânulos, e dentro desses grânulos nós temos essas enzimas. Tá? Estima-se que nós temos, que são produzidos cerca de 1 a 10 a 11, melhor dizendo, 10 a 11 neutrófilos por dia. Só que eles duram pouco. Então, a vida deles é de hora ou poucos dias. Tá certo? Quando eles estão no tecido, então, ó, imaginem 2 compartimentos. Os nossos vasos, tá? Então, imagine os neutrófilos circulando nos vasos. Inflamou o tecido, esse neutrófilo que estava no vaso passa para o tecido, tá? No tecido, esse neutrófilo dura pouco tempo, algumas horas. Então, esse número de neutrófilos constantemente está sendo o quê? Reposto. Produz, morre, tá? Pensou em neutrófilo, pensa em quê? Fagocitose. Pensa em quê? Respostas inflamatórias, tá? Outro fagócito são os mononucleares. Professor, Diga. Desculpe, só me esclareça uma coisa. O processo inflamatório. Oi, eu não escutei. O processo inflamatório, ele é um processo já do sistema imunológico ou um processo a ser combatido? Na verdade, é uma resposta do teu sistema imunológico a alguma agressão, tá? É uma resposta inata, tá? É um mecanismo da imunidade inata contra alguma agressão. Pode ser um micro-organismo, pode ser uma molécula, pode ser um trauma, pode ser aumento de temperatura. São vários fatores, vários estímulos, tá? Mas é um estímulo nocivo, agressor, que desencadeia uma resposta imunológica, que é a inflamação. Me fiz entender ou não? Tudo ok, professor. Obrigado. Beleza. Tá? Então, ó, fagócitos, outro exemplo de fagócitos são os mononucleares. Mono, né? Nuclear, núcleo. Então, o nome já está dizendo, mononucleares é uma célula que tem um único núcleo. Tá aqui, ó. Monócito. Isso aqui é importante. Quando vocês escutarem falar em monócito, tá? Aparece até no nosso hemograma. Monócito é a célula que está no sangue, está circulando no sangue, tá? Essa célula não tem uma capacidade fagocítica, tá? Não faz ainda fagocitose, não tem a capacidade de destruir um micro-organismo, por exemplo. Agora, quando esse monócito sai do sangue e vai para o tecido, ele infiltra o tecido, a gente chama de macrófago. Quando esse macrófago no tecido torna-se ativo, eu estou dizendo o quê? Que esse macrófago adquiriu a capacidade de fazer fagocitose, tá? Então, ele fagocita e destrói. Ficou claro? Então, monócito, sangue,
macrófago, tecido. Monócito não tem a capacidade fagocítica, macrófago tem a capacidade fagocítica, tá? Essa célula, ela transita entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa, tá? Dentro do macrófago, ele também tem grânulos, tá? Ele tem vários grânulos. Dentro desses grânulos, nós temos essas enzimas. Ou melhor dizendo, dentro do citoplasma do macrófago, nós temos essas estruturas. Os lisossomos, tá? E os vacúolos fagocíticos, tá? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um vacúolo fagocítico. O que quer dizer isso aqui? Por que formou essa espécie de bolha? Aqui foi o local onde ocorreu a fagocitose, tá? Então, fagocitou e formou um vacúolo, tá? Como se fosse uma bola dentro da célula, dentro do macrófago, tá? Então, aqui a gente vê, ó, o núcleo do macrófago e aqui um vacúolo fagocítico, tá? Isso no citoplasma. Então, citoplasma aqui, núcleo. Núcleo, citoplasma. Vacúolo, tá? Monócito não fagocita, macrófago fagocita e destrói. Tá? Lembra que eu falei ainda há pouco da célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno profissional, que ela também fagocita, captura o antígeno e apresenta para o linfócito? Professor. Escuta a informação. O macrófago, tá? O macrófago também é uma célula apresentadora de antígeno, tá? O macrófago também é uma célula apresentadora de antígeno. Só que não é uma célula profissional nesse processo de capturar e apresentar o antígeno, tá? A principal função do macrófago qual é? Fazer fagocitose e destruir a estrutura que ele fagocitou. Tá? Então, gravem também essa informação. Célula dendrítica e macrófago são células apresentadoras de antígeno. Só que a célula dendrítica, ela é profissional nessa função de apresentar esse antígeno aos linfócitos. Tá? Então, vejam que, ó, raciocinem, que tanto a dendrítica quanto o macrófago são células que fazem a ponte entre a inata e a adaptativa. Tá? Os nossos linfócitos só tornam-se ativos se eles forem o quê? Apresentados ao antígeno. Quem faz isso? Uma célula apresentadora de antígeno. Tá? Então, a inata, que é a primeira, ativa a segunda barreira, que é a adaptativa. Ok até aí? Tranquilo? Só mostrando aqui como esses mononucleares são formados. Então, nós temos lá, no momento que nós fomos um feto, né, os órgãos hematopoéticos fetais. Quais são os órgãos hematopoéticos fetais? Hematopoéticos são aqueles órgãos que produzem células sanguíneas, tá? No feto é o saco vitelino e o fígado, tá? Então lá no feto, no saco vitelino e no fígado, nós temos uma célula tronco hematopoética, tá? Que vai para o sangue, tá? Cai na circulação e quando essa célula precursora cai nos tecidos, ela vai se diferenciar em outras células, tá? Então, olha só, dependendo do tecido, nós vamos receber nomes diferentes para esses macrófagos, tá? Então, ó, no cérebro, tecido nervoso, o macrófago é chamado de células da microglia, tá? Então, no tecido nervoso, microglia. No fígado, os macrófagos hepáticos, eles são chamados de células de Kupfer, tá? No pulmão, nos nossos pulmões, os nossos macrófagos são chamados de macrófagos
alveolares, tá? E no nosso baço, os nossos macrófagos são chamados de macrófagos sinusoidais, tá? Então, vejam, de acordo com o tecido, os nossos macrófagos recebem nomes específicos, mas a função principal ainda continua a mesma. Qual é? Fagocitose, tá? Quando a gente é adulto, né? Então, adultos, a produção desses mononucleares, não só desses mononucleares, como as outras células sanguíneas, essa produção ocorre na medula óssea, tá? Então, lá pela puberdade, por exemplo, essas células são produzidas em ossos chatos, vértebras, tá? Vértebras, costelas, osso ilíaco, externo, tá? Então, externo, ilíaco, costelas e vértebras são ossos que produzem as células do nosso sangue, tá? Então, é o mesmo processo. Temos uma célula tronco hematopoética, tá? Uma célula inicial, precursora, lá na nossa medula óssea, tá? Essa célula precursora, ela vai se transformar inicialmente em monoblasto, tá? Quando essa célula cair no sangue, ela vai se transformar em monócito. Quando ela invadir o tecido, ela se transforma em macrófago, tá? Quando esse macrófago torna-se ativo, ele adquire a capacidade de fagocitar e destruir, tá? Então, é simples. Monoblasto, lá na medula óssea. Quando vai para o sangue, monócito. Quando vai para o tecido, macrófago. Uma vez ativado no tecido, ele adquire a capacidade de fazer fagocitose, tá? Então, aqui na medula óssea, isso já lá pela puberdade. Outras funções dos macrófagos, tá? Então, ativação clássica. Essa daqui é a função clássica do macrófago, tá? Qual é a função clássica dele? Fazer fagocitose, como eu falei ainda há pouco. Ele ingere aquela partícula, aquele micro-organismo e destrói, tá? Então, ele vai reconhecer, vai ingerir e vai destruir o micro-organismo, tá? Essa é a função clássica de um macrófago, tá? Mas lembra que eu falei ainda há pouco que ele também tem a função de célula apresentadora de antígeno, tá? Nos nossos tecidos, quando uma célula morre, quem é que fagocita também? O macrófago, tá? Então, o macrófago também é responsável por essa limpeza tecidual, tá? Então, a célula morre, o macrófago vai lá e fagocita, tá? É um processo de reciclagem, tá? Eu até costumo dizer que o macrófago é como se fosse um agente de limpeza, tá? Então, ele sai ali limpando o tecido, as impurezas que nós encontramos ali no tecido, tá? Aqui, novamente, essa questão da limpeza tecidual que eu falei ainda há pouco, tá? Então, durante processos inflamatórios, olha só o que o macrófago faz. Durante uma inflamação, ocorre um edema, né? Um inchaço. Vocês vão ver isso lá no quarto semestre também comigo, tá? Durante uma inflamação, o inchaço, o edema que a gente observa no tecido, é devido a um acúmulo de plasma lá no tecido. O tecido fica encharcado de plasma, tá? Por isso que ele cresce, por isso que ele incha. Quem é que vai retirar esse plasma acumulado no final do processo inflamatório? O macrófago, tá? Quem é que vai fagocitar aquele neutrófilo que lutou durante a inflamação, ó, lutou, exerceu sua função durante a inflamação, finalizou a inflamação, esse neutrófilo morre. Quem é que vai fagocitar esse neutrófilo morto? Macrófago, tá?
Durante o processo inflamatório ocorre destruição tecidual, necrose. Quem é que vai fagocitar esses restos necróticos? O macrófago. E durante a inflamação ocorre destruição do tecido. Tá? O tecido que foi destruído, ele precisa ser o quê? Reparado. Quem vai estimular o reparo do dano tecidual? Também o macrófago. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco. Ele funciona como uma célula de limpeza tecidual. Tá? Então, quando a gente tem uma inflamação num tecido do nosso corpo, pode ter certeza que tem necrose, tem outros leucócitos que morrem, tá? Tem edema. Quem vai limpar tudo isso no final da inflamação? O macrófago. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês aquele processo de recrutamento que eu falei ainda há pouco. Aquela guerra que eu falei, né? Então, desloca-se para o local da infecção monócitos, tá? Aqui no caso monócito, né? Então, ó, tá dentro do vaso, então essas células aqui são monócitos, tá? Quando essas células chegam até o local da infecção, elas saem do vaso, ó, então, ó, o recrutamento, elas foram recrutadas. Aqui, ó, já é o tecido, tá? Já é o tecido vascularizado. A célula já saiu do vaso e infiltrou o tecido. Quando infiltra o tecido, essas células entram em divisão e, vejam, formam um grande exército celular. Aqui, no caso, é um exército de macrófagos, tá? Então, é simples, não muda isso. Dentro do vaso monócito, não faz fagocitose, recruta para o local da infecção, prolifera, essas células dividem, né, sofrem proliferação. Conforme elas proliferam, forma-se um grande exército celular de macrófagos. Aí imaginem a guerra que vai ser travada agora. Esse grande exército de macrófagos irá fazer fagocitose. Tá? Então, se temos aqui uma infecção bacteriana, esses macrófagos vão fagocitar essas bactérias. O raciocínio é simples. Qual é a intenção disso? Conter a proliferação da infecção. Estou me fazendo entender ou não? Sim. Beleza. Aqui, ó, essa figurinha engraçada para mim, que gosto muito de imunologia, é justamente a função de célula apresentadora de antígeno, tá? É simples, pessoal, vocês vão escutar eu falar muito nisso. Apresentação de antígeno, apresentação de antígeno. Quando eu falar em apresentação de antígeno, foquem logo, façam logo a ligação. Para que apresentar o antígeno? Para quem eu vou apresentar o antígeno? Eu vou apresentar o antígeno para os linfócitos, tá? Principalmente linfócito T. Então veja aqui, ó, o macrófago exercendo a função de apresentadora de antígeno. Então aqui, ó, o antígeno mordido, tá? Sendo apresentado para o general, que é o linfócito T, tá? Então o linfócito T irá reconhecer e ativar. Então eu posso aqui colocar, ó, imunidade inata, tá? Ó, inata na figura do macrófago, fazendo a ponte de estimulação da imunidade adaptativa, representada pelo linfócito T. Essa estrutura, ela basicamente não muda. É sempre isso. É óbvio que tem mais detalhes aí nisso tudo, mas a estrutura básica é essa. Uma célula apresentadora de antígeno da imunidade inata, apresentando esse antígeno para a imunidade adaptativa. Para quem da adaptativa? Os nossos linfócitos.
Tá? É muito conteúdo, né? É muita informação, mas vocês podem ver, né, como está postado na plataforma, vocês podem ver novamente os detalhes que vocês não entenderam bem e vão anotando. Vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Aqui é outra função do macrófago. Veja que eu estou falando ainda só de macrófago. Eu falei inicialmente dos neutrófilos, que fazem fagocitose, e agora dos macrófagos, que também é um fagócito. A outra função do macrófago, que eu falei ainda há pouco, reparo de tecidos danificados. Olha como o macrófago ele é polivalente, né? Ele é deslocado para o local da guerra, ele entra em guerra, entra em batalha. A gente sabe que toda guerra causa dano ao local, né? Então, eu estou tentando ser o mais didático possível para vocês. Então, o dano ao local que eu estou dizendo para vocês é o dano no tecido, tá? Então, não pensem que o macrófago chega lá e ele começa a fagocitar e tudo fica bonitinho, fica tranquilo ali no tecido. Não! O macrófago, ao mesmo tempo que ele tenta conter a infecção, ele causa dano. Não só o macrófago, como o neutrófilo. Tá? Só que o macrófago, ao mesmo tempo que ele danifica, ele estimula um reparo tecidual. Então, eu estou destruindo, eu estou desorganizando o tecido, mas ao mesmo tempo eu estou estimulando uma reorganização desse tecido. Tá? Então, aqui, ó, é reparo. Tá? Então, veja que o macrófago, eu já coloquei aqui, ó, 5 funções de um macrófago. É uma célula polivalente, mas a função principal qual é? Fagocitose. Os outros leucócitos, então veja que eu falei de neutrófilo, macrófago, os outros leucócitos, nós temos os granulócitos. Tá? Então vejam, quando eu falo em granulócito, o próprio nome já está dizendo, né? Grânulo, tá? Então são células que o citoplasma é composto por uma grande quantidade de grânulos. Tá? Às vezes a quantidade de grânulo é tão grande que dificulta a visualização do núcleo da célula. Tá? Então aqui nós temos mastócitos, ó, mastócitos, essa porção rosa aqui, roxa, são os grânulos, bem aqui o núcleo, ó. Tá? Aqui nós temos basófilos, cheios de grânulos, tem tanto grânulo que a gente não consegue nem ver o núcleo, tá? E aqui, ó, um eosinófilo, cheio de grânulo também, ó, aqui essa porção mais alaranjada, vermelha, tá? E aqui o núcleo. Veja que esse núcleo é bilobulado, tá? Ele também é segmentado, tem 2 segmentos. 1, 2. Tá? Então, mastócito, basófilo e eosinófilo, eles caem nesse grupo bem aqui, chamado de granulócitos. Tá? Granulócitos porque tem muitos grânulos. Então, esses grânulos são citoplasmáticos. Dentro desses grânulos, ó, eles não estão aí à toa, obviamente. O que que nós encontramos dentro desses grânulos? Moléculas, enzimas com atividade antimicrobiana, tá? Bem como atividade inflamatória, tá? Então, as moléculas que estão aqui dentro desses grânulos, elas servem tanto para destruir com micro-organismos, como para estimular uma reação inflamatória, que são os mediadores inflamatórios. Tá? Essas células aqui, ó, principalmente mastócito, principalmente basófilo, estão associadas a reações alérgicas. Tá? Olha a função que eu estou dando. Quando eu penso em mastócito, quando eu penso em basófilo,
eu penso principalmente em reações alérgicas. Quem tem rinite alérgica, então, deve conhecer. Tá? E quando eu penso em eosinófilo, reações imunológicas contra eumintos. Tá? Então, aquela lombrigazinha que a gente tem, né? Aquele ascaris lumbricoide que a gente tem, tá? Aquele euminto que está ali no nosso intestino. Quem é que vai conter essa infecção? Eosinófilos, tá? Então, mastócito, basófilo, reações alérgicas, eosinófilo, reações contra eumintos. Quando eu falo de mastócito, vejam, é uma célula que a principal função, como eu falei ainda há pouco, é através de reações alérgicas, né? Essa é a estrutura de um mastócito. Veja que ele é cheio de grânulos, né? Aqui o núcleo, grânulos, vários grânulos. E vejo que na membrana, ó, na membrana de um mastócito, nós temos esses receptores. E lembra que eu falei na aula passada? Essas moléculas em forma de Y são anticorpos, tá? Então, na imunologia, quando vocês olharem essa molécula aqui em forma de Y, pode lembrar logo de anticorpo, tá? Tratando-se de mastócito, a classe desse anticorpo é anticorpo de classe IgE. Então, quem tem reação alérgica tem aumento, pode ter aumento no número de mastócito, tá? Então eleva o número de mastócito, bem como aumento na produção de anticorpos de classe IgE, tá? Então mastócito e IgE, reação alérgica, tá? E dentro desses grânulos nós temos enzimas com atividade antimicrobiana, bem como enzimas com atividade inflamatória, que eu falei ainda há pouco. Dentre essas moléculas, dentre esses mediadores, o principal é a histamina. Eu acho que todo mundo já escutou falar em histamina, tá? Então, um exemplo prático, rinite alérgica. Quem tem rinite alérgica? Entrou em contato com poeira, por exemplo, desencadeia uma reação em que a pessoa vai espirrar, tá? O nariz vai coçar muito, os olhos vão lacrimejar, coriza, os olhos incham, tá? E dor na face. Rinite alérgica. Esse processo alérgico se dá principalmente pela ação de mastócitos, tá? E liberação de histamina, tá? Que é um mediador químico pró-inflamatório, tá? Então, lembrou de alergia, lembrou de mastócito, lembrou de anticorpos de classe IgE. Aqui novamente, ó. Então, para quem tem alergia a alimento, quem tem alergia a grão de pólen, por exemplo, tá? Aqui, ó, é aquela figura que eu descrevi ainda há pouco. Quem tem rinite, tá? Os olhos ficam vermelhos, coçando, lacrimejando, espirro, congestão nasal, tá? Garganta coça, incha, gotejamento, tá? Pós-nasal e tosse. Eu acho que alguém que está assistindo essa aula, ou mesmo que não está, mas é da sala, tem rinite alérgica. Já teve esse quadro. Eu tenho quase que certeza. Tá? Quem está associado a isso, qual é a célula? Mastócito. Qual é o anticorpo? Anticorpo de classe IgE. Tá? Então aqui, por exemplo, comida, quem tem alergia a alguma comida, geralmente marisco, né? Então aqui, ó, é alguma molécula do alimento, tá? Essa molécula será reconhecida por anticorpos de classe IgE do mastócito, tá? Quando ocorrer essa ligação, ó, essa ligação química, essa interação química, molécula do alimento com anticorpos de classe IgE do mastócito,
ocorrerá uma sinalização intracelular para que o conteúdo desses grânulos seja o quê? Liberado. Tá? Então veja que aqui, ó, o conteúdo está sendo liberado. E esses mediadores aqui, eles são pró-inflamatórios. Então é aquele indivíduo que tem alergia a camarão, por exemplo. Então ele ingere camarão e pode ter um edema de glote. A glote dele incha, que pode até levar a óbito. Tá? Quem está envolvido em tudo isso, novamente, para enfatizar, mastócito, anticorpos de classe IgE e histamina, que é o mediador. Aí entrando naquela questão que vocês serão farmacêuticos, né? Se vocês serão farmacêuticos, vão fazer aquele link que eu disse para vocês que eu faço com medicamentos. Então aqui nós temos um medicamento chamado de Alectus. Tá? O Alectus, qual é a indicação dele? É indicado para o tratamento sintomático de rinoconjuntivite alérgica, tá? Intermitente ou persistente. Tá? Rino, nariz, conjuntivite, olhos, né? Então, o Alectus, basicamente, ele é um antihistamínico, tá? É simples o raciocínio, tá? Quem desencadeia toda essa reação alérgica que eu disse ainda há pouco para vocês? O mediador inflamatório chamado de histamina, principalmente, tá? Então, se eu chego com um quadro de alergia ao médico, o que o médico vai prescrever? Um antihistamínico. Sacaram? Já escutaram isso? Eu vendo muito, professor, Oi? Eu vendo muito na farmácia antihistamínico. Exatamente. Então você está bem por dentro disso. Então, antihistamínico. Como o próprio nome tá falando, qual é a função de um antihistamínico? Ele é antihistamina. Ele vai competir com a histamina. O que acontece? Nesse quadro de rinite, quando a histamina é liberada, ela vai se ligar a receptores do nosso tecido, aqui olfatório e aqui ocular. Tá? Quando ocorrer a ligação da histamina com esses receptores desses tecidos, vai desencadear todo o processo de rinoconjuntivite. Tá? Aí o que o antihistamínico vai fazer? Ele vai competir por esses receptores. Só que quando o princípio ativo do antihistamínico se ligar ao receptor, ele não vai desencadear a alergia. Ele só vai bloquear o receptor. Tá? O receptor histamínico vai estar bloqueado. Se o receptor histamínico está bloqueado, a histamina não se liga. Se a histamina não se liga, não temos alergia. Tá? Então, vejam, o princípio ativo do medicamento compete pelos receptores da histamina. Uma vez que ele se liga, ele bloqueia o receptor e a histamina não desencadeia a reação alérgica. Por isso que ele funciona como antihistamínico, tá? Então ele é um antagonista da histamina. Por que antagonista aqui nesse contexto? Se a histamina desencadeia a reação alérgica, o princípio ativo do Alectus não desencadeia. Ele só se liga e bloqueia. Visualizaram aqui uma boa questão de prova? Tá? Uma questão bem bonita de prova para vocês. Aqui. Ficou entendido? Sim, professor. Beleza. Continuando, ó, não vou detalhar muito, mas basófilos também são granulócitos, tá? Cheio de grânulos. É semelhante tanto na estrutura quanto na função dos mastócitos, tá?
são bem pouco prevalentes no nosso sangue, então menos de 1% dos nossos leucócitos. Tá? Novamente, façam esse exercício. Peguem lá um hemograma. Vocês vão ver que lá no hemograma, quando vocês forem no valor de referência, o número de basófilo e mastócito é muito pequeno. Se eu for comparar, por exemplo, com os neutrófilos, lá em cima. Tá? Também produz mediadores dos mastócitos, tem receptores para anticorpos de classe IgE. Função, principal função, ó, alérgica. É uma função ainda não tão certa, mas acredita-se que está diretamente relacionado à defesa e reações alérgicas. Tá? Eosinófilo. Vejam, eosinófilo também, ó, cheio de grânulos. Também é um granulócito. Tá? Veja que ele tem esse núcleo segmentado, né? Ó, dois segmentos, parece um headphone. Tá? A gente diz que esse núcleo é semelhante, é parecido com um headphone. Tá? Esses grânulos, as moléculas que estão nesses grânulos têm uma ação antiparasitária. Tá? Então, se eu estou lá com aquela infecção parasitária, né? Aquela dorzinha de barriga, aquela diarreia, cheio de lombriga, quem é que vai exercer esse controle? O controle dessa infecção? Eosinófilos. Vocês conseguiram visualizar a função desses leucócitos, pessoal? Desde o início da aula? Tá? Então, esse é um objetivo que eu quero que vocês fixem. A função dessas células. Eu não quero nem a morfologia em si, porque vocês vão ver essa morfologia em melhor detalhe na hematologia. Eu acho que é lá no 6º semestre de vocês. Agora eu quero que vocês fixem na função. Tá? Aqui é uma figurinha muito interessante. Tá? Isso aqui, na verdade, é um vídeo. Eu fiz um print. Tá? Isso aqui é um vídeo. Olha só. Escuta a pergunta que eu vou fazer para vocês. Um ascaris lumbricoide, tá? Uma lombriga, no popular, uma lombriga. Vocês acham que é um parasita grande ou pequeno para ser fagocitado? O que é que vocês acham? Quero escutar vocês. A lombriga é grande, né, professor? Ou não? Exatamente. Aí veja como a natureza é sábia. Imaginem um parasita desse aqui, ó. Isso aqui é o parasita. É impossível que um macrófago, por exemplo, chegue aqui e fagocite um parasita desse. Tá? Estruturalmente é impossível. A natureza, sabiamente, o que ela fez? Bem, se eu não posso destruir fagocitando, eu posso destruir digerindo. Tá? O que a gente está vendo aqui? Isso aqui, como eu falei, é um vídeo. A gente está vendo, ó, um parasita. Tá? E esses pontos aqui, esses milhares de pontos, são eosinófilos. Sacaram a jogada? Um grande exército, aquilo que eu sempre falo, o exército. Um exército de eosinófilo. Chegou aqui no parasita e está atacando esse parasita. Liberando, ó, o conteúdo desses grânulos. Tá? O conteúdo desses grânulos vai o quê? Digerir o parasita. Sacaram como a natureza é sábia? Se eu não posso fagocitar, eu vou digerir aos poucos. Deu para entender? Sim, professor. Falo muito, né? Vocês vão enjoar da minha voz. Tá? Falo pra caramba. E aqui, ó, as células apresentadoras de antígeno. Função delas, elas são especializadas na captura do micro-organismo e outros antígenos. Tá? Elas não captam somente um micro-organismo.
Quando eu falo em antígeno, pessoal, antígeno é uma molécula. É uma molécula capaz de estimular uma resposta imunológica. Isso é um antígeno. O antígeno pode ser uma molécula de um micro-organismo, o antígeno pode ser uma molécula de um alimento, pode ser uma molécula de um grão de pólen, tá? Então, o antígeno é muito geral, essa palavra. Então, a célula apresentadora, ela vai captar e vai apresentar esses antígenos aos nossos linfócitos, fornecendo sinais para estimular a proliferação e diferenciação desses linfócitos. Novamente, é simples. Eu capturo, apresento para os linfócitos. A partir de então, esses linfócitos tornam-se ativos. Eles deixam de ser linfócitos naive, virgens, e tornam-se linfócitos ativados, efetores. Aqui, ó, a célula dendrítica, que é aquela célula profissional que eu falei para vocês, né? Olha essa microscopia. Isso aqui é uma foto real, uma microscopia eletrônica de varredura. A gente está vendo aqui, ó, um linfócito e aqui uma célula dendrítica. Veja que a dendrítica, ela tem essas projeções. E bem aqui, ó, bem aqui ela está apresentando o antígeno que ela capturou aos linfócitos, tá? Então, é a principal célula ativadora de linfócitos T imaturos, tá? Então, essa dendrítica, ela faz a ponte da inata com a adquirida, tá certo? Aqui é só para mostrar os tipos de células dendríticas que nós temos, tá? Então, nós temos aquela célula dendrítica clássica, onde que ela está? Nos nossos linfonodos. Daqui a pouco eu vou falar o que é linfonodo, tá? Temos a célula dendrítica plasmocitoide, tá? É plasmocitoide. Então, essa célula dendrítica plasmocitoide, a função dela, ó, contra a infecção viral. Então, se a gente sofre uma infecção por um vírus, quem é que vai captar e apresentar esse vírus, os antígenos virais para os nossos linfócitos? A célula dendrítica plasmocitoide, tá? E temos essa daqui, ó, chamada de célula dendrítica do tipo Langerhans, célula de Langerhans. Essa célula dendrítica, onde que ela está? Ó, na nossa pele. Foquem aí nessa comparação. A dendrítica, imagina a dendrítica como sendo, como eu falei ainda há pouco, um segurança de um estabelecimento. Ele fica ali na porta, monitorando quem entra, quem sai. Se é algo ofensivo ou se é algo inofensivo. A dendrítica é isso. A dendrítica é um segurança. Ela fica ali no tecido monitorando se tem uma invasão. Se tem uma invasão bacteriana, se tem uma invasão viral. Tá? Invadiu, ela captura. Ela captura e migra para apresentar para os nossos linfócitos. Tá? Aqui, ó, a célula de Langerhans fica logo abaixo da nossa pele, só monitorando o que entra. Entrou, ela captura. Aqui está mostrando esse processo. Ó. Aqui um linfócito, veja um linfócito, T, CD4. Aqui uma célula apresentadora de antígeno. Veja que essa célula está fagocitando uma bactéria. Dentro da célula apresentadora de antígeno, essa bactéria será fragmentada em pequenos pedaços, que são os antígenos bacterianos. Esses antígenos serão expostos aqui, ó, na membrana da célula apresentadora, até que ela vai encontrar um linfócito que tem um receptor específico para esse antígeno. Aqui, ó, em maior aumento. Receptor do linfócito T. Aqui em vermelho, o antígeno da bactéria. E aqui uma molécula da célula apresentadora de antígeno que apresenta esse antígeno. Ocorreu esse namoro aqui, ó, esse namoro celular, o linfócito torna-se o quê?
ativado. É o estímulo para que ele o quê? Ative. Não vou falar muito dos linfócitos, vocês já sabem qual é a função deles, principalmente. Eu abordei na aula passada. E chegando na última parte da aula, dos órgãos linfóides, que será uma questão de prova certa, tá? Galera, nós temos os órgãos linfóides geradores, tá? Quais são os órgãos linfóides geradores, pessoal? Medula óssea e timo, tá? Nesses órgãos linfóides geradores ocorrem os principais eventos no desenvolvimento dos nossos linfócitos. Assim, vamos lá por parte. Aqui, ó, osso, medula óssea. Dentro da medula óssea, nós temos um precursor, uma célula precursora. Essa célula vai dar origem a outras células, tá? Quando essa célula sai da medula óssea, cai na circulação, tá? Ela vai dar origem a um linfócito B, tá? Então aqui, ó, precursor, linhagem de um linfócito B, vai cair, ó, no sangue. Medula óssea, sangue. Agora, quando esse precursor se direcionar para o timo, fica até fácil de gravar, ó, timo, T, né? No timo vai ocorrer o amadurecimento dos nossos linfócitos T. Sacaram? Então, os nossos órgãos linfóides geradores, quais são? Medula óssea, tá? E tanto na medula óssea quanto no timo vai iniciar o amadurecimento dos nossos linfócitos, tá? Sendo que na medula óssea inicia o amadurecimento dos linfócitos B. Inicia, escuta o que eu estou falando, inicia o amadurecimento do linfócito B. Aí esse linfócito B cai na circulação sanguínea e linfática e nos órgãos linfóides periféricos, que a gente vai ver daqui a pouco, esse linfócito B atinge o seu estágio final de amadurecimento, tá? Medula óssea, sangue, órgãos linfóides periféricos, tá? Linfócito B. Agora, quando eu falo em linfócito T, esse precursor sai da medula óssea e atingirá o seu amadurecimento no timo, tá? T, de timo, linfócito T. Medula óssea, linfócito B, timo, linfócito T, tá? Diante disso, nós temos os órgãos linfóides primários, tá? Quais são os órgãos linfóides primários? Medula óssea e timo. Medula óssea inicia o amadurecimento dos linfócitos B, no timo ocorre o amadurecimento do linfócito T, tá? E nós temos os órgãos linfóides secundários. Quais são os órgãos linfóides secundários? Linfonodos e baço. Esse slide aqui, ó, ele mostra um objetivo que eu quero que vocês alcancem nessa aula. Diferenciar quais são os órgãos linfóides primários e os secundários. Primário, medula óssea, timo. Função da medula óssea, iniciar o amadurecimento do linfócito B. Timo, amadurecimento do linfócito T. Quando eu falo em órgãos linfóides secundários, eu estou falando em linfonodos e baço.
tá? Qual a função? Olha, escuta que eu vou falar, importante. Qual a função dos órgãos linfóides secundários? Concentrar antígenos microbianos, tá? Então, esses antígenos, olha só, esses antígenos, eles entraram ou pela nossa pele, ou pelo nosso trato gastrointestinal, ou pelo nosso trato respiratório. Uma vez que esses antígenos entraram, eles serão direcionados para os órgãos linfóides secundários. Tá? Então, órgãos linfóides secundários, linfócitos imaturos, não ativos. Então, ó, medula óssea e timo, linfócito B e linfócito T, eles estão imaturos, não ativos. Agora, quando esses linfócitos B, quando esses linfócitos T são direcionados para os linfonodos e para o baço, eles tornam-se o quê? Maduros, ou seja, ativos. Quando eu falo que um linfócito ele é ativo, é porque ele se tornou efetor e de memória. Tá? Se ele está não ativo, é porque aquele linfócito ainda naive, virgem, que ainda não entrou em contato com o antígeno, ainda não reconheceu. Vocês estão entendendo como a natureza ela é sábia? Olha só, lembra da apresentação do antígeno? Que a célula capta esse antígeno e apresenta para os nossos linfócitos? Vamos raciocinar. Vocês acham que essa apresentação ela seria fácil ou difícil de forma aleatória no nosso corpo? Se esse processo de apresentação fosse aleatório, em qualquer local, essa apresentação seria fácil ou seria difícil? Vocês acham que seria fácil uma apresentadora encontrar um linfócito e apresentar? Acho que Sim não. ou não? Oi? Eu acho que não. Não, porque o nosso corpo ele é muito grande, ele é muito extenso. Então imagine lá uma apresentadora doida para apresentar o seu antígeno ao linfócito, só que ela nunca encontra o linfócito. O linfócito está circulando em outros locais. Aí a natureza, de forma muito sábia, fez o quê? Desloca as apresentadoras e os linfócitos para o mesmo local. Olha, escuta o que eu falei. Deslocam as apresentadoras e os linfócitos para o mesmo local. Que local é esse? Órgãos linfóides secundários. Então, escuta o que eu vou falar. Nos órgãos linfóides secundários é o local onde ocorre a apresentação do antígeno aos linfócitos. Por que lá que ocorre esse processo? Porque para lá que será direcionada a apresentadora com o seu antígeno e os linfócitos. Então, como fica tudo concentrado no mesmo local, o processo de apresentar esse antígeno fica o quê? Mais fácil. Tá? Então, concentra-se esses antígenos que entraram pela pele, pelo trato gastrointestinal e respiratório, nos linfonodos e no baço. Então, lá no linfonodo, lá no baço, que ocorre a apresentação. É lá no linfonodo, lá no baço, que os nossos linfócitos tornam-se ativos. Ou seja, é no linfonodo, é no baço, que esses linfócitos tornam-se efetores e de memória. Sacaram a jogada? Como essa jogada estrutural é bacana. Eu amo imunologia, pessoal. Eu adoro imunologia. Imagino, professor. Vou ficar super empolgado aqui com vocês. Tenso? Tá?
E professor, boa noite. Oi, diga. O senhor pode só repetir nessa questão aqui, ocorre a apresentação dos linfonodos. Sim. Ocorre a Vai apresentação do repetir. quê? Do antígeno. Ah, ok. Ó, Obrigada. imagina, ó, aqui na pele. Imagina que eu tive um corte e entrou uma bactéria. Caiu na circulação. Quem está logo abaixo aqui da pele? A célula de Langerhans, que é uma dendrítica, né? Essa dendrítica vai, ó, captar essa bactéria, fagocitar. Os antígenos dessa bactéria, junto com a dendrítica, eles serão direcionados ou para os nossos linfonodos ou para o nosso baço. Chegando lá no linfonodo, chegando lá no baço, quem está esperando para reconhecer esse antígeno? Quem está esperando? Alguém arrisca? Eu não prestei atenção, caramba. Quando a célula dendrítica, que é uma apresentadora, captou a bactéria, processou os seus antígenos, ela migra para o linfonodo ou para o baço, ó, migrou para o linfonodo ou para o baço, quem é que está esperando lá no linfonodo ou no baço para reconhecer, para ser apresentado ao antígeno? Os linfócitos. Linfócitos maduros. Exatamente, maduros. os linfócitos. Tá? Os linfócitos estão lá só esperando, estão lá bonitinho esperando a chegada da célula apresentadora com o seu antígeno para apresentar. Então essa é a lição que eu deixo para vocês, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Nos órgãos linfóides secundários, quais são? Linfonodos e baço, é lá que ocorre o encontro da célula apresentadora de antígeno com o seu antígeno com os nossos linfócitos. É lá que os nossos linfócitos vão reconhecer o antígeno, tornam-se maduros, tornam-se ativos, tornam-se efetores ou de memória. Tá? Essa estrutura aqui, ó, esse slide, eu quero que vocês entendam ele. É super importante, porque vai ser questão de prova certa. Tá? Medula óssea, novamente, para fixar. Início da maturação de linfócitos B. Timo, maturação de linfócitos T. Tá? Linfócitos T. Esses órgãos linfóides primários, ó, eles também podem ser chamados de centrais. Vocês vão ver em alguns livros. Tá? Então, órgãos linfóides centrais, a mesma coisa que primários, medula óssea e timo. E os órgãos linfóides secundários, vocês podem também ler em livros como periféricos, tá? Linfonodo e baço. Então, linfonodo e baço, órgãos linfóides secundários ou periféricos. Então, ó, aqui nos secundários ou periféricos é que inicia a resposta a antígenos estranhos. Tá? Então, lembra a jogada. A inata estimula a adaptativa. Essa estimulação ocorre através da apresentação do antígeno ao linfócito. Onde ocorre essa apresentação? Vocês já sabem que é no linfonodo ou no baço. Aí eu pergunto para vocês, o indivíduo que não tem baço, ele vai ter uma imunidade normal ou não? Acho que não, professor. Imunidade deficiente. Oi? A imunidade deficiente.
Não entendi. A imunidade? Deficiente. Exatamente. Aplausos para vocês. Exatamente. Porque olha só a jogada toda. Lá no baço é onde ocorre o encontro, né, que eu falei, da apresentadora com o linfócito. Se eu não tenho mais esse local, essa apresentação fica deficiente. Se eu não apresento para os linfócitos, eles ficam lerdos. Eles não ativam. Se eles não ativam, eles não são efetores. Então, o indivíduo tem uma imunidade deficiente. Dá para viver sem baço? Dá, mas ele vai ter essa imunidade um pouco deficiente aí. Aqui, ó, esse esquema todo. É fácil essa figura, parece difícil, mas não é. Olha só, o que a gente vê? Imaginem aqui, ó, que seja a pele, a nossa pele. Tá? Então, mucosa, pele. Isso aqui pode ser lá no intestino, pode ser o trato respiratório, pode ser nossa pele. Vejo que esse epitélio, ele está sendo invadido, né? Ele está sendo invadido por um micro-organismo, por um antígeno, tá? Esse pode ser um micro-organismo aqui, ó, um vírus, por exemplo, ou pode ser um antígeno solúvel que está circulando ali no sangue. Vejam que esse antígeno, esse micro-organismo, ele será, ó, imediatamente captado por uma célula apresentadora de antígeno. A principal célula é a célula dendrítica, tá? Então, ó, o que a gente está visualizando bem aqui, pessoal, para ficar bem claro, a dendrítica, que é uma apresentadora, captando o agente infeccioso, tá? Captou fagocitose, né? Captou. Lá dentro da dendrítica, esse micro-organismo será o quê? Digerido em pequenos pedaços. Pequenos pedaços. Esses pedaços são os antígenos do micro-organismo, que são moléculas desse micro-organismo. Aí, ó, a dendrítica cai na circulação linfática. Isso aqui, ó, em verde, é um vaso linfático. Então, captou o antígeno e cai na circulação linfática. Caiu na circulação linfática, olha onde essa dendrítica vai parar. No primeiro linfonodo que ela encontrar. Então, isso aqui, ó, parece uma bola, é um linfonodo. Tá? Quando chega no linfonodo, quem é que está lá bonitinho esperando? Os linfócitos. Linfócito T, aqui ó, de vermelho, linfócito B, roxo. Aqui, no linfonodo, ocorre a apresentação desse antígeno e a resposta adaptativa inicia. Tá? Então, órgãos linfóides secundários ou periféricos. Nesses órgãos que vai ocorrer o quê? Ativação de linfócitos e início das respostas adaptativas. Então, imaginem, os nossos linfonodos, temos vários, lá nós temos uma grande concentração de antígenos. Vejam que esses linfócitos chegaram virgens, né? Aqui, ó, linfócito B virgem, linfócito T virgem, naive. Né? Eles chegam virgem até o linfonodo, quando encontram o antígeno, tornam-se ativos efetores. E o baço? O baço, pessoal, é aquele antígeno que entrou pela circulação sanguínea. Tá? De novo, mas o esquema é semelhante. Esse antígeno, ele entrou por um vaso sanguíneo. Se entra por um vaso sanguíneo, ele também será captado e vai parar onde? Lá no baço. A mesma coisa. No baço, esse antígeno será apresentado. Sacaram? Então, basicamente, a diferença é a via de introdução do antígeno. Se esse antígeno for introduzido pela circulação linfática, vai parar no linfonodo. Se for pela circulação sanguínea, vai parar no baço. Tanto no linfonodo quanto no baço, a apresentação desse antígeno.
Não vou falar isso aqui, já comentei. Professor, Oi, diga. só uma curiosidade. Oi. Por que às vezes as pessoas perdem o baço? Inflama, glândula, no geral. Perdem o baço? Sim, perdem o baço. Pode ser, por exemplo, um trauma, um acidente. Ou uma infecção. Uma infecção que leve a uma grande destruição do tecido do baço. Aí tem que retirar. Principalmente trauma. Então, trauma, ocorre uma lesão muito extensa que tem que retirar o baço, por exemplo. É um exemplo. Tá. Obrigada. Tá. Aí, ó, os nossos linfócitos efetores, eles têm uma vida curta, tá? Os nossos linfócitos efetores, a função deles qual é? Eliminar o antígeno. Vida curta. Então, eliminou o antígeno, morre. Já os linfócitos de memória têm uma vida longa. Eles, uma vez que eles encontram o antígeno novamente, como eles já têm uma memória imunológica, eles vão responder de forma bem mais rápida e de forma bem mais potente. Tá? Então, são os três. Naive, virgem, imaturo, que não entrou em contato com o antígeno. Quando entra em contato com o antígeno, torna-se efetor, maduro. Ele elimina aquele antígeno. E o outro linfócito é o de memória, que fica circulando, ele tem uma vida longa. Uma vez que ele entra em contato novamente com o antígeno, ele elimina esse antígeno de forma bem mais rápida e potente. Já entrando no final mesmo da aula, a medula óssea, tá? A função da medula óssea, lembra, é um órgão linfóide central, né, ou primário. Função, formação das nossas células sanguíneas. Como eu disse, no início da nossa vida, a vida fetal, essas células são produzidas lá no saco vitelino, no fígado e posteriormente vai para a medula óssea. Nós aqui já adultos, a produção dessas células sanguíneas ocorre nos ossos chatos, tá? Osso ilíaco, externo, vértebras e costelas. Então veja que aqui é a hematopoiese, que é a formação dessas células. Linfócitos, neutrófilos, monócitos, eosinófilos, basófilos, eritrócitos, que são as nossas hemácias. Isso é a hematopoiese, tá? Linfopoiese e hematopoiese. Timo, função do timo. Qual é a função do timo? Que eu falei para vocês. Maturação de linfócitos T. Medula óssea, linfócito B, linfócitos T é timo, tá? O timo é um órgão bilobado, tá? Então ele tem dois lóbulos, como a gente vê aqui, ó. Um aqui para baixo, dois, tá? Ele está localizado aqui na região do mediastino, tá? Aqui no tórax. E ele é dividido histologicamente numa região cortical, ó, que é essa região aqui mais escura, tá? Que é a região mais externa. O que nós temos nessa região cortical? É nessa região cortical que ocorre a maturação dos linfócitos T. E nós temos essa região aqui mais clara, mais interna, que é a região medular. O que nós vamos encontrar nessa região medular? Principalmente macrófagos e as células dendríticas. Tá? E menos quantidade de linfócitos T. Aí tem uma síndrome, ó. Tem uma síndrome chamada de síndrome de Digeorge, que o indivíduo ele tem uma mutação, uma deleção de um cromossomo, deleção cromossômica. Com essa deleção cromossômica, ele não consegue formar de uma forma satisfatória o timo. Tá? Então, quem tem a síndrome de Digeorge, o timo ele é mal formado. Se tem uma má formação no timo, o indivíduo tem uma deficiência na produção de linfócitos T. Então, quem tem síndrome de Digeorge tem uma deficiência na resposta via linfócitos T.
tá? Já que é lá no timo que ocorre essa maturação, a maturação do linfócito T. Sistema linfático, ó. Vejam, os linfonodos, pessoal. O que são os linfonodos? Vocês já escutaram falar, com certeza. Os linfonodos são os nossos gânglios linfáticos, tá? São essas estruturas aqui, ó, como se fossem bolas, tá? Veja que o nosso corpo, ele é cheio de gânglios linfáticos, tá? Quando a gente tem uma inflamação, esses gânglios, eles aumentam de tamanho. E eles ficam o quê? E a gente sente o quê? Dor no local. Como é conhecido no popular esses gânglios aumentados de tamanho? Alguém arrisca? É a íngua? Exatamente, vocês estão muito bem, parabéns. É isso, a famosa íngua. Todo mundo já escutou falar nessa expressão, íngua. O que é uma íngua? É um linfonodo, ou vários linfonodos, que aumentaram de tamanho. Por que que eles aumentaram de tamanho? Isso está dizendo o que para a gente? Que houve uma infecção e o que o nosso sistema imunológico ele está o quê? Tentando combater essa infecção. Tá? O nosso sistema imunológico está trabalhando ao nosso favor. Tá certo? Então, veja que nós temos linfonodos na virilha, pescoço, axilas, tá? Tórax, na região do tórax aqui. Então, temos vários linfonodos. Encarem esses linfonodos como sendo filtros, tá? Então, para esses linfonodos, são direcionados, direcionado, melhor dizendo, um líquido chamado de linfa, tá? Para os nossos linfonodos, a linfa é direcionada. E junto com essa linfa, temos o quê? Antígenos. Então, imagine o linfonodo como sendo um filtro, tá? Quando a linfa passa, ela filtra esses antígenos. Então, lá nos nossos linfonodos, nós temos uma grande concentração de antígeno. O antígeno que entra no nosso corpo é direcionado para algum linfonodo. Por quê? Qual é a intenção? Concentrar esse antígeno no linfonodo para que ele seja apresentado aos linfócitos, que também estão nos linfonodos. Tá? Então, o sistema linfático, ó, isso aqui é um linfonodo, essa é a estrutura de um linfonodo, não vou detalhar muito, tá? Mas a função eu quero que vocês saibam, tá? Um linfonodo é um órgão linfóide secundário, também conhecido como periférico, né? E é lá no linfonodo que inicia a resposta imune adaptativa, tá? Então é aqui que ocorre a apresentação do antígeno aos linfócitos. Ó, aqui, ó. Olha os linfócitos chegando ao linfonodo. E olha aqui, ó, a célula dendrítica chegando com o antígeno. Conseguem visualizar isso? Aqui, a dendrítica chegando com o antígeno e, por outros vasos, os linfócitos chegando ao linfonodo. Aqui vai ocorrer o encontro dessas células. Tá? Lógico, se eu falo em linfonodo, é porque esse antígeno chegou pela circulação linfática. Aqui não interessa. Agora, se esse ou melhor dizendo, se esse antígeno chega pela circulação sanguínea, ele vai ser direcionado para onde? Para o baço. Tá? Então, o baço é um órgão que tem cerca de 150 gramas. Tá? Ele é dividido em polpa vermelha e polpa branca. Quais são os componentes da polpa vermelha? Sinusoides. O que são sinusoides, pessoal? Capilares. São vasos extremamente pequenos. Tá? Então, os sinusoides são capilares. Esses capilares estão cheios de sangue.
Então, quando a gente lembrar de baço, a gente tem que lembrar que é um órgão extremamente vascularizado, que concentra uma grande quantidade de sangue do nosso corpo. O baço, imaginem uma esponja, uma grande esponja cheia de sangue, tá? E a polpa branca do baço, nós temos os linfócitos, tá? Função do baço: retirar da circulação células sanguíneas lesionadas, tá? Então, aquelas nossas hemácias que já estão velhas, que já perderam sua função, elas são deslocadas para o baço e lá elas serão o quê? Retiradas da circulação. Tanto células lesionadas quanto o quê? Partículas. Tá? Lá no baço é que a gente inicia a resposta adaptativa. Só que é a resposta adaptativa estimulada por antígenos que vieram do sangue. Linfa, linfonodo, sangue, baço. Tá? Isso lá na polpa branca. Já que na polpa branca é que nós encontramos os linfócitos. Tá? A ausência de baço, como eu falei ainda há pouco, o indivíduo consegue viver sem o baço? Sim, mas ele vai ter uma deficiência nas respostas adaptativas, principalmente contra infecções bacterianas por meningococos e pneumococos. Tá? Aí, ó, aquele questionáriozinho para fechar mesmo. Tá? Acabou a aula, beleza? Vamos fazer aquele questionário bem direto. Células dendríticas, macrófagos e mastócitos são células apresentadoras de antígeno? O que vocês acham? Quero escutar vocês agora. Célula dendrítica, macrófago e mastócitos são células apresentadoras de antígeno, sim ou não? Sim. Sim. Todo mundo acha que é sim? Sim. Tem uma pegadinha aí, pessoal. Mas o macrófago é. Mastócitos não são. Mastócito. Lembra? Mastócitos, reações alérgicas, né? Agora, a dendrítica, apresentadora de antígeno profissional. Ela é especializada nisso. Macrófago, além de fazer fagocitose e todas aquelas outras funções que eu falei, essa célula também apresenta. Tá? Qual o nome dado aos linfócitos que residem em órgãos linfóides periféricos, tá? Que nunca entraram em contato com seus antígenos correspondentes, naive ou de memória? Naive. 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 Exatamente, parabéns. O que está dizendo aqui? É aquele linfócito que nunca entrou em contato com o antígeno. Se ele nunca entrou em contato com o antígeno, ele é virgem, tá? Somente lá no órgão linfóide secundário, linfonodo ou baço, ele será apresentado e deixa de ser virgem. Torna-se o que agora? Efetor. Tá? Macrófagos, neutrófilos, linfócitos, mastócitos, eosinófilos, basófilos e plaquetas, tá? Qual dessas células citadas não são leucócitos? A primeira aí, a macrófagos, professor. Plaquetas. Exatamente, exatamente. Todas essas aqui são leucócitos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, mastócitos, eosinófilos e basófilos. Todas são leucócitos. A única que não é são as plaquetas. Tá? Qual célula dendrítica age no controle de infecções virais? A clássica ou a plasmocitoide?
Acho que é Plasmocitoide. clássica. Exatamente. É a célula dendrítica plasmocitoide. Lembrou de infecção viral? Qual é a dendrítica que vai capturar esse vírus e apresentar os seus antígenos? Célula dendrítica plasmocitoide. Tá? Baço e linfonodos são órgãos linfóides centrais ou periféricos? Periférico. Periférico. Exatamente. Quais são os centrais? Medula óssea e timo. E timo. Periféricos, baço e linfonodo. Qual órgão linfóide é responsável pela maturação dos linfócitos? Timo ou medula óssea? Eu vou pular essa, que ela está ambígua. Ela está ambígua. Eu vou pular essa questão aqui. Eu vou reformular, ela não está legal. Pulando as respostas iniciais dos linfócitos, bem como o desenvolvimento de tais respostas, ocorrem nos órgãos centrais ou periféricos. Onde é que inicia essa resposta adaptativa via linfócito? Nos centrais ou periféricos? Periférico. Exatamente. Periféricos, é isso? Nos centrais, esses linfócitos iniciam o amadurecimento. Nos periféricos é que ocorre a finalização desse amadurecimento. Tá? É lá que essas respostas adaptativas vão iniciar. Baço e linfonodo. Então, fechou. Muita informação, pessoal. Bastante. Muitas. Bastante, né? Professor? Mas deu para pegar assim, a maior parte da informação? Sim. A gente já garantiu algum ponto, professor? Oi? Já garantiu algum ponto? Professor, Oi. Daisy. professor, me diga uma coisa. Oi. Na prova, a sua prova, ela não vem também no estilo pegadinha, igual como o senhor colocou Não. aí no exercício, né? Não. Eu não tenho esse hábito. Porque eu tenho um lema. Sabe qual é o meu lema? É assim, Não, pegadinha. Isso me deixa menos preocupado, na verdade. Porque assim, ó, qual é o meu raciocínio? Pegadinha a gente utiliza para concurso público. Porque qual é o objetivo de um concurso público? É eliminar, né? Eu quero eliminar, quero fazer uma triagem. Aqui eu não quero eliminar ninguém, tá? Eu quero que vocês aprendam o conteúdo, tá? Então, não tem pegadinha. Tá? Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu comentei com vocês, tá certo? Muito bem, já gostei de ti. Professor, eu já vou me retirar, que o professor... Amanhã no que o professor laboratório? acabou de aparecer aqui, tá? Amanhã no laboratório, professor? Isso, amanhã no laboratório. Ave Jaleco, Maria. viu? Sim. Jaleco. Beijo, Boa noite a todos, tá? Obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus.